Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos dar continuidade à nossa matéria durante nossas aulas, durante esse período de quarentena, seguindo a mesma orientação que eu passei para vocês nas aulas passadas, tipo assim, não sai sempre de máscara, fique em casa o máximo que você conseguir. Vocês reclamavam de aula, agora vocês devem estar achando bom ficar em casa, né, do jeito que tá. Fala a verdade, tá meio chato mesmo. Mas é o que tem, né? Então, assim, enquanto cada um fazendo sua parte, mais rápido acaba isso aí e vai ficar tudo bem. Enquanto isso, a gente vai tendo as aulas do jeito que dá pra gente dar, do jeito que tem, né? Vai dando essas aulas à distância, através disso a gente prepara a aula, faz a aula aqui no aplicativo, disponibiliza para vocês. E eu espero que vocês estejam estudando, espero que vocês estejam estudando, fazendo as atividades que a gente propõe aqui. Não deixe para fazer tudo de uma vez, não, que não dá certo. E fora que vocês têm mais tempo agora para estudar, né? Vocês têm mais tempo para ler, vocês têm mais tempo para tirar dúvidas, vocês têm mais tempo para estudar na hora que você quer. Às vezes você rende mais à tarde, você não gosta de dormir então um pouquinho mais tarde, você assiste a aula mais tarde, rever a aula, assiste a aula uma, duas, três, cinco, 10 vezes que a aula está disponível para você. Então, assim, você tem uma ferramenta importante também para esse momento. Então, assim, ruim seria se não tivesse acesso à internet, se não tivesse nada. Mas, assim, tá tranquilo, tá dentro da limitação, mas dá pra gente se virar. Lembrando que é uma coisa provisória. Beleza? Então, vamos dar continuidade à nossa matéria. Ao passado, a gente começou a falar sobre as estruturas internas do planeta, a gente falou da idade do planeta, falou das estruturas que compõem o planeta. Vou projetar o quadro aqui e você já sabe, tudo que eu projeto no quadro automaticamente tem no seu caderno. Aí, o nosso quadro mágico. Vamos colocar o título aqui, continuação. Estrutura interna. Continuação. Ao passar a gente falou um pouquinho a gente falou um pouquinho sobre a crosta terrestre, falou como que era a formação da crosta, falei para vocês compararem a crosta como um ovo cozido, que tipo a crosta seria a parte da casquinha, aquela parte mais fina, e à medida que você vai aprofundando, você tem estruturas maiores, você tem mais pressão, mais temperatura, e consequentemente você vai tendo que uma formação de estruturas mais flácidas, estruturas mais pastosas. Lembrando que a teoria que a crosta, a partir que do momento que a gente tem a crosta nesse patamar aqui, a partir dela a gente tem estruturas que, internas, que vão para o interior da Terra, por dentro da Terra. Então, a gente falou da crosta terrestre, falou que ela se divide em duas partes, na parte continental e na parte oceânica, falou da espessura dela, falou dos materiais que nós encontramos na crosta, que é o silício e o alumínio, e falamos também que é a parte mais fina. Falamos que dá até o núcleo interno do planeta, até o núcleo interno do planeta, a gente tem aproximadamente 6.400 km, 6.370 km, e a crosta terrestre, nas partes que ela é mais espessa, ela tem aproximadamente 70 km. Só para você ter uma noção do que a gente está falando, da questão de dureza, questão de temperatura e pressão, a crosta terrestre, geralmente, nos lugares onde ela é mais espessa, ela tem o quê? 70 km de espessão, 70 km de espessura. Cara, 70 quilômetros. O maior buraco que o ser humano já conseguiu fazer até hoje é por volta de 12 quilômetros. Ou seja, a metade seria 35, a metade de 35 seria 17. A gente fez um buraco que não chega nem na metade da espessura da crosta terrestre. O maior buraco que o ser humano já conseguiu fazer até hoje, 12 quilômetros de profundidade. Por quê? Porque é muito quente, cara, pressão muito grande, temperatura muito alta, então, consequentemente, são condições extremas para você conseguir chegar em temperaturas em profundidades, em profundas profundidades, grandes profundidades. Então, assim, a crosta terrestre é a camada mais fina que tem, a camada como se fosse a casquinha do ovo. Agora a gente vai começar a falar da segunda camada, que é o manto. Assim como a crosta terrestre, galera, o manto, vou colocar aqui no nosso quadro mágico, vamos falar do manto. O manto, o manto se divide em dois tipos. Tem o manto superior e o manto inferior. Manto superior e o manto inferior.
O manto superior, ele também pode ser conhecido, pessoal, como astenosfera. 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 E o manto inferior, ele pode ser conhecido como mesosfera. Astenosfera e mesosfera. É interessante saber que a principal função do manto é as correntes de convecção do magma. Galera, a corrente de convecção do magma é tipo, igual vocês já viram, a convecção, a parte mais quente tende a subir, enquanto a menos quente tende a mais quente tende a subir, enquanto a menos quente tende a baixar. O magma ele não tem a mesma temperatura em toda a sua estrutura, ele tem diferentes temperaturas. A temperatura do magma oscila entre 600 graus e 1.300 graus. E, consequentemente, o magma mais frio ele tende a baixar, enquanto o magma mais quente tende a ascender. Então, esse movimento do magma quente sobe, magma frio desce, magma quente sobe, magma frio desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, faz com que haja a movimentação da crosta terrestre. Por isso que a gente tem aquelas teorias lá da deriva continental, onde é que fala que os continentes eles estão em cima de uma estrutura gelatinosa, de uma estrutura gelatinosa, de uma estrutura flácida, de uma estrutura pastosa que proporciona movimento. O movimento da crosta terrestre, quando a gente dos continentes, quando a gente olha, por exemplo, ao final de um ano, você percebe que um continente deslocou os 4, 5, 6 centímetros, é justamente devido a que essa corrente de convecção que acontece no magma. Essa corrente de convecção do magma, entre a oscilação do magma quente, do magma frio, magma quente, magma frio, proporciona o quê? A aproximação dos continentes, porque eles se locomovem em sentido para se encontrarem, ou o distanciamento, quando você tem, por exemplo, um movimento convectivo, um movimento da placa para aproximar, ou movimento da placa para se distanciar. Quando você vai em sentidos opostos, então quando você vai no mesmo sentido. Beleza? Quando você pega, por exemplo, uma placa igual uma placa sul-americana, você mede em relação a uma placa africana, fala assim, cara, tá mais próximo. Por quê? Porque no decorrer de um ano, devido a toda essa função do magma, essa corrente de convecção do magma, os continentes tendem a se aproximarem. Aí o cara fala assim, cara, 6 centímetros só, 3 centímetros, 4 centímetros, é muito pouco. É muito pouco, só que quando nós falamos dessa formação, quando a gente fala em formação da Terra, estruturação da Terra, a gente está falando de tempo geológico. Tempo geológico a gente mede na casa de milhões e milhões de anos. Então, assim, imagina 5 centímetros multiplicado, sei lá, por 30 milhões de anos, 50 milhões de anos. A distância que não vai dar no final. Beleza? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no magma superior nas astenosferas ou magma inferior, quando a gente pensa na mesosfera, a principal função que nos remete a ele vai ser justamente a corrente de convecção. Corrente de convecção do magma que proporciona movimento da crosta terrestre. Vou colocar aqui, responsável. Proporcionar movimentação crosta terrestre. Beleza? Vamos colocar aí os principais materiais. A gente fala que o magma ele é rico no chamado cima. Silício, e magnésio.
Silício e magnésio. Beleza? Então tá aí o magma para vocês. Então quando a gente fala, por exemplo, de magma, a gente está falando do magma inferior, do magma superior e do magma inferior. A gente está falando de uma profundidade que varia até mais ou menos 2.300 quilômetros, mais ou menos, de profundidade. Então, assim, igual, agora você já percebe o tamanho do magma em relação à crosta terrestre. A crosta terrestre tem o quê? 70 quilômetros de extensão, de espessura. O magma já tem uma espessura de quanto? 2.300 quilômetros. É muito mais fundo, é muito mais fundo, é muito maior a pressão, é muito maior a temperatura. A gente está falando de temperatura aqui, ó, de 600 graus até 1.200 graus. Beleza? Tranquilo? Terminado o magma, agora a gente vai para onde? Para o núcleo. Núcleo. Quando a gente fala em núcleo, a gente fala de dois tipos de núcleo. Núcleo interno e núcleo externo. E quando a gente fala de magma superior, a gente fala de astronosfera. Pode ser conhecido como astronosfera. Magma inferior como mesosfera. Quando a gente fala, por exemplo, de núcleo, a gente fala de núcleo interno e núcleo externo. Quando a gente fala de núcleo interno e externo, a gente está falando de uma estrutura chamada endosfera. Endosfera. A gente está falando aqui de uma profundidade entre 2.900 quilômetros, 2.900 quilômetros até 6.400 quilômetros de profundidade. 6.400 quilômetros. Sendo que o núcleo externo, o interno, ele começaria, vou colocar aqui o contrário aqui para facilitar. Primeiro vem o núcleo externo, depois o interno, beleza? Primeiro vem o núcleo externo, depois o interno, beleza? Quando a gente fala de núcleo, a gente tá falando, quando a gente fala dos dois juntos, o núcleo externo e o núcleo interno, a gente está falando de uma estrutura chamada endosfera, que varia entre 2.900 km e 6.400 km de profundidade. O núcleo interno, ele começaria mais ou menos com 5.100 km de profundidade e iria até 6.400. Então, o núcleo externo seria mais ou menos isso, 2.900 até por volta de 5.100 km. Cara, como que o ser humano sabe disso? Para começar, isso não é uma coisa exata, não é uma conta exata. A gente tem essa conta de aproximação. É através de emissão de ondas. A emissão de ondas, quando você faz a emissão das ondas, quando a onda encontra uma estrutura, ela bate e volta. Quando ela bate e volta, você consegue ter mais ou menos uma noção do espaço daquele comprimento daquela onda, até ela ter a resposta. Então, isso aqui não é exato, é aproximado, mas é bem próximo da realidade. Segundo estudo, segundo análise, essa estruturação, essas ondas são fundamentais para você ter um número aproximado da profundidade do planeta. E quanto corresponde para cada estrutura, quanto corresponde para a crosta terrestre, quanto corresponde para o manto, quanto corresponde para o núcleo. Quanto corresponde para o manto superior, manto inferior, crosta terrestre continental e oceânica, núcleo interno e núcleo externo. Igual eu falei para vocês, à medida que você vai aprofundando, você tem o quê? Substâncias mais quentes, mais pressão, mais temperatura, substâncias mais flácidas, mais gelatinosas, estruturas mais moles. Então, assim, o material mais dispersos. Então, à medida que você vai aprofundando da crosta terrestre até o núcleo, você tem cada vez mais o quê? Pressão, temperatura e as substâncias são mais o quê? Gelatinosas, mais em estado líquido e pastoso. Estado pastoso, na verdade. O núcleo externo e interno, ele é conhecido como endosfera, e a gente está falando de uma profundidade aqui entre 2.900 km e 6.400 km de extensão. Os principais materiais, a gente fala que o núcleo interno e externo ele é rico em NiF. NiF não é NiF. O que é o NiF? Níquel, ferro.
Principais estruturas do núcleo, principal material presente no núcleo, níquel e ferro. Cara, uma observação que é que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Igual eu falei para vocês, à medida que você vai aprofundando a crosta terrestre rumo ao núcleo da Terra, quanto mais você aprofunda, mais o que? Mais os materiais são o que? Maior pressão, maior temperatura, e os materiais estão em estado cada vez mais que pastosos, cada vez mais, sim, os materiais são cada vez mais desagregados. Só que o núcleo interno da Terra, ele está com a temperatura e a pressão tão alta, tão alta, tão alta, e a pressão tão grande, tão grande, tão grande, que a pressão não deixa com que haja o que a desagregação dos materiais do núcleo interno da Terra. Então, o núcleo interno da Terra está no estado que sólido. Ele não está no estado líquido, porque se fosse por essa lógica que eu estou comentando com vocês, quanto mais profundo, quanto mais interiorando o ponto da Terra, mais desagregado seriam os materiais, maior seria o estado pastoso por conta da pressão. Mas o núcleo é o mais quente da Terra, é o núcleo interno, é a parte mais quente da Terra, só que tem uma maior incidência de pressão. Então, consequentemente, a pressão é tão grande, mas tão grande no núcleo da Terra, que essa pressão não deixa com que os materiais se desagreguem, fazendo com que o núcleo da Terra fique no estado sólido. Então, coloca essa observação aqui e lembra sempre disso. As únicas estruturas sólidas da Terra são a crosta terrestre e o núcleo interno. Fique esperto com isso. Destaca essa palavra aqui, interno. Por quê? Porque o núcleo externo está no estado líquido também, está no estado pastoso. Só que o interno é ele é sólido justamente por conta do que? Em virtude da grande pressão recebida, que impossibilita a desagregação dos materiais. Beleza? Então, pensou em, fala assim, quais são as únicas estruturas internas, quais são as únicas estruturas do planeta que estão em estado sólido? Crosta terrestre e o núcleo interno. O núcleo interno devido a quê? Devido à grande pressão que tem no local, que protege, que faz, que impossibilita a desagregação dos materiais. E a gente está falando de uma pressão, pessoal, a gente está falando de uma pressão assim que é de uma pressão muito, muito grande, temperatura de 5.000 graus. Então, cara, é muito quente mesmo. E o ser humano, com relação a isso, ele não consegue chegar. Fala assim, o senhor tem como ir no núcleo da Terra? Tem como cavar um buraco e chegar no núcleo da Terra? Cara, não tem como, não tem como. A gente está falando de condições assim, extremas. Igual eu falei para vocês, a parte mais fina, nossa casquinha do ovo é o que? A crosta terrestre, que tem 70 km de espessura. 70 km de espessura. E o ser humano conseguiu chegar a apenas 12 km de profundidade, 12 km de espessura. Ou seja, o ser humano chegar na crosta, no final da crosta terrestre, ainda faltaria mais 50 quilômetros de escavação, de caminhada até chegar no fim dessa crosta terrestre. O ser humano conseguiu chegar em 12. O que é 12 perto de 70? O que é 12 perto de 6.400 quilômetros? Que é a profundidade da crosta até o núcleo interno da Terra. Ou seja, é muito complicado essa parte, porque a gente não pode chegar até lá. A gente trabalha através de projeções, análises, estudos, e através de projeções assim, bem próximas da realidade. Mas assim, igual um aluno perguntou, sabe, tem como chegar lá? Cara, não tem, não tem. Ah, daqui 1.000 anos vai ter como? Eu não sei, pode ser que sim. Pode ser que não, pode ser que descubra alguma coisa, algum jeito, mas assim, hoje é impossível. Beleza? Terminamos, falamos da crosta terrestre, falamos do manto, falamos do núcleo, falamos dos principais elementos encontrados em cada uma dessas esferas, da crosta terrestre, do manto, do núcleo. Vou ver se eu consigo passar aqui, ó, aguenta aí. Vou ver se eu consigo passar um vídeo aqui para vocês com relação à formação da Terra.
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acompanha a história aí.
Viu aí, né, pessoal, como que era a Terra, tudo que aconteceu, ó, um pouquinho do processo de formação do planeta, como que as coisas foram acontecendo lentas, gradativamente. Então, assim, o que eu quero falar para vocês é que não aconteceu tudo da noite para o dia. Aconteceu através de tempos geológicos, estruturais, o estudo do tempo. O tempo era, era totalmente diferente do que era hoje. Você viu no final do filme, do vídeo, falando que o dia durava aproximadamente 6 horas apenas, que a formação do planeta aconteceu de uma forma lenta, 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 como que se deu a formação da Lua, como que se deu a formação das chuvas, primeiras chuvas que com o passar do tempo e com a constância delas começaram a formar os oceanos, o acúmulo dessa água, por que aconteceu essa temperatura, por que aconteceu essa grande explosão, como que era o planeta no começo, quando ele fala que o planeta parecia um inferno, que o nosso lar, justamente que a temperatura era em torno de 12 mil graus. Então imagina, cara, o planeta era como se fosse uma bola de fogo muito grande que foi resfriando com o passar do tempo, para tornar a nossa vida o quê? Possível. Beleza? Finalizou essa parte, próxima aula a gente comenta sobre deriva continental e tectônica de placas. Para casa, já, passando atividade para casa, apaga isso aqui, para casa, pesquisar, escrever caderno, os principais pontos presentes na teoria da continental e tectônica de placas. Vai pesquisar sobre essas duas teorias aqui, escrever no caderno os principais pontos de cada uma. Beleza? Tranquilo? Bem fácil, né? Qualquer coisa, me chama aí, qualquer coisa, pergunta, qualquer dúvida, me manda mensagem para mim no meu WhatsApp, que tá aí no grupo. Ou pergunta no grupo mesmo que eu vejo posteriormente e respondo. Beleza? Um abraço a vocês e até a próxima aula.